Banco ABC Brasil registrou um crescimento no seu lucro líquido e no retorno sobre o patrimônio anualizado na variação trimestral, mas uma queda na comparação anual. O ABC Brasil teve um lucro líquido de 244 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, o que representa uma alta de 8,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Na base anual, houve também uma redução de 2,4%. Em release de resultados, o banco explicou que esse resultado se deve ao aumento de margem com clientes e pelo aumento do patrimônio líquido remunerado, a CDI. Esse número foi parcialmente compensado pelo aumento do imposto de renda e contribuição social e também pela redução da margem com o mercado. Já o retorno sobre o patrimônio anualizado, o ROI, atingiu 15% entre os meses de abril e junho deste ano. Vamos comentar então os detalhes dos dados da companhia. A gente conversa agora com Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do Banco ABC Brasil. Tudo bem, Ricardo? Obrigada por conversar com a gente. Ele vai chegar já para conversar com a gente aqui. Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os assinantes da CNN Money. A gente que agradece pela presença. Gostaria de saber, antes de mais nada, como é que vocês estão avaliando nesse momento esse balanço divulgado. Esse foi mais um trimestre de avanços para nós, mais um trimestre onde a gente chegou com 15% de retorno sobre capital. Tivemos um crescimento de carteira expandida próximo a 8%, que está dentro do guidance para o ano, numa faixa de 7% a 12%. Então, foi um trimestre de mais avanços e dentro de um cenário onde a gente tem uma taxa de juros um pouco maior e que traz um pouco de cautela, mas a gente viu como positivo dentro das condições macroeconômicas. Já contemplava, inclusive, uma desaceleração da atividade econômica no segundo semestre, né? Queria entender justamente isso. Isso acabou se confirmando pelo que vocês estão vendo? Sim, a gente já contemplava. Se você olhasse o nosso guidance de crescimento de carteira para 2024, ele foi entre 10% a 15%, a gente acabou fechando próximo da faixa superior. Quando a gente olha para 2025, esse guidance ele hoje é de 7% a 12%, então ele já contempla alguma redução em termos de crescimento de carteira. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê o ano de 2025 como um ano de spreads um pouco maiores. E a gente conseguiu imprimir essa expansão nos spreads, principalmente na margem de clientes, dentro desse trimestre. A gente já estimava isso, já esperava isso, uma reprecificação de carteira ao longo do TRI, e acabamos confirmando isso com uma expansão de 30 pontos base nessa métrica. Até porque com spreads maiores isso tende a ajudar, inclusive, na margem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqui você teve uma confluência de fatores. Nós tivemos, então, esse aumento do spread com clientes. Tem outra linha também da margem financeira, que é a linha de patrimônio líquido, a CDI. Essa linha também teve uma expansão, ela acaba acompanhando o movimento da taxa básica de juros. E nós temos outras duas frentes também que ajudaram de uma forma importante no resultado. Uma foi na questão das despesas. Nós tivemos uma queda nominal de despesas na comparação trimestral, e se nós compararmos o resultado acumulado de 2025, dos 6 primeiros meses de 2025, com o resultado de 2024, nós crescemos somente 5%, um valor menor do que a expectativa que nós demos ao mercado no início do ano, de um crescimento entre 6% a 11%. Então, existe um trabalho forte sendo feito dentro de casa, de uma disciplina nas despesas para também contribuir de uma forma importante para o resultado. Eu queria ter... Desculpe, pode continuar, por favor, Ricardo. E na questão de capital, se nós formos olhar, a gente conseguiu, nesse trimestre, expandir um pouco a base de capital. Então, no capital principal, a gente fecha junho de 2025 com quase 12%, e no índice de Basileia a gente passa de 17%. Isso é importante se você colocar em perspectiva na capacidade que o banco tem tido de distribuição de proventos aos acionistas. Então, nesse trimestre, a gente vai distribuir, ou já provisionamos para distribuição,
mais de 50%, exatamente 56% do resultado do trimestre, ele está sendo colocado para distribuição na forma de juros sobre capital próprio. Então, é uma combinação de um crescimento de carteira relativamente disciplinado, dadas as condições de mercado, com uma disciplina de despesas e uma geração de resultado que permite uma capitalização robusta e, ao mesmo tempo, uma capacidade de remunerar o acionista num carrego, né, numa remuneração interessante. Hoje, o nosso papel, o acionista que detém o nosso papel, ele está capturando só na forma da distribuição mais ou menos 10% ao ano, é o que o pessoal chama de dividend yield, próximo a 10% ao ano. Eu queria até entender, na verdade, se vocês estão conseguindo realmente expandir a carteira dentro do que vocês estavam prevendo para esse ano de 2025. Sim, a nossa visão inicial para o ano era algo como de 7% a 12%. Nós fechamos junho com um crescimento de 7,9%, e uma parte, vamos dizer, um vento contra que nós tivemos nesse trimestre foi a valorização do real. Como um pedaço, mais ou menos 18% da nossa carteira está denominado em moedas que não são o real. Quando o real se valoriza, você tem uma pequena redução dessa parcela da carteira. Então, se você desconsiderar essa parcela, nós teríamos crescido 8,4% da carteira ao longo na comparação anual. Ou seja, uma postura mais conservadora também, né, para essa expansão aí da carteira, né? Ela tem algum conservadorismo, é verdade. Nós continuamos na expansão, a ideia é continuar crescendo carteira, mas sim, tem alguma a visão de algum conservadorismo, que a gente gosta até de chamar de um otimismo cauteloso, mas se a gente olhar isso, visto já do início do ano, continua sendo um planejamento que ele se confirma de um crescimento na faixa de 7% a 12% na comparação anual. Perfeito. Eu queria também entender como é que vocês avaliaram o resultado do ROI, que ficou em 15%, mesmo o valor aí da taxa de juros atual. Como é que vocês entendem esse patamar agora? Esse é um patamar que ele está mais ou menos próximo da média que a gente tem feito, então a gente tem gravitado ali em algo entre 14% a 17% de ROI ao longo dos últimos trimestres. É algo que é um ROI, é um ROI bom, é mais um avanço em relação ao primeiro trimestre, mas como dizemos aqui dentro, a gente ainda não está satisfeito, a gente acha que dá para fazer mais. Então, nossa ambição é ter uma tentativa de expandir esse ROI olhando para frente. Lógico que tudo tem que ser feito com cautela, com cuidado, para que sejam resultados sustentáveis, não sejam resultados que a gente não consiga manter ao longo dos próximos trimestres, mas a nossa ambição é continuar nesse ritmo de expansão de rentabilidade. E de onde que pode vir esse crescimento de rentabilidade? Tem várias alavancas que a gente tem trabalhado, certo? Eu acho que uma delas está relacionada a aumento de performance em produtos que comandam um spread maior e que a gente ainda tem uma parcela menor de representatividade aqui dentro. Então, derivativos, cash management, energia, são produtos que fazem parte do nosso portfólio, mas nós acreditamos que eles ainda têm espaço para ganhar uma parcela crescente no mix de carteira. A segunda coisa é a continuidade da disciplina no crescimento das despesas. Então, na medida em que a gente consegue ter um crescimento de receita que seja maior do que o crescimento das despesas, essa diferença positiva, ela vem a acrescentar na rentabilidade, na captura de margem. E isso passa tanto por iniciativas em que a gente está trazendo tecnologia para o dia a dia, quanto em ganhos de eficiência operacional e ganhos de diluição de custo fixo com essa captura, na medida em que você consegue crescer o seu negócio sem crescer a base de custo na mesma velocidade. E a última alavanca que eu colocaria aqui também é a questão de capital. Então, a gente tem conseguido crescer o banco otimizando a base de capital regulatório para que, no mesmo lucro, ele possa ser gerado com a base de capital otimizada. Então, só para citar um exemplo, nós refinanciamos algumas dívidas perpétuas que nós tínhamos, que fazem parte do capital regulatório,
nós conseguimos, nos últimos meses, emitir novas dívidas a custo de captação mais barato do que as dívidas que a gente tinha emitidas no mercado. Então, agora a gente está chamando de volta, fazendo o que o mercado chama de uma opção de compra dessas dívidas, das dívidas mais caras, e substituindo por dívidas mais baratas. Então, isso no conjunto são alavancas que permitem com que a gente paulatinamente consiga expandir a base de rentabilidade do banco. Perfeito. Também aproveito para te perguntar como é que vocês estão enxergando o cenário para o terceiro trimestre. A gente está num cenário de desaceleração da economia como um todo, com taxa de juros pelo menos até o fim do ano prevista aí para 15% também. Como é que vocês enxergam que pode ser os principais desafios de vocês? A gente divide contigo essa visão. A nossa melhor estimativa do nosso economista é que teremos taxas de juros mais altas por mais tempo. Então, ao longo de 2025, uma taxa básica rodando em torno de 15%. Isso traz um pouco de desafios adicionais, porque a capacidade das empresas de servirem suas dívidas ela fica menor. Então, o serviço de dívida ele cresce dentro do balanço das empresas. Isso faz com que, do nosso lado, a gente tenha um pouco mais de cautela. Nós começamos com uma abordagem um pouco mais cautelosa já no final do ano passado, e aqui é sempre um equilíbrio da velocidade com que você pode crescer versus a capacidade que você tem de manter uma carteira saudável. Então, nesse trimestre, com fechamento em junho, nós colocamos mais uma vez métricas de qualidade de carteira bastante saudável, tanto as métricas que usávamos quando nós tínhamos a contabilidade na resolução 2082, quanto na nova agora resolução na 4966. Então, olhando em diversas métricas, você tem uma manutenção da qualidade de carteira, um nível de provisionamento que nesse trimestre foi crescente e uma cobertura de carteira também que foi crescente, o que faz com que a gente tenha um balanço bastante robusto para absorver eventuais aumentos de inadimplência que podem ocorrer nos meses que temos ainda em 2025 e início de 2026. Maravilha. Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores do Banco ABC Brasil. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money e volte sempre, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, uma boa tarde.